De quê? 25 para 18? Cada estado, por exemplo, tinha um percentual de ICMS na gasolina. Tá. O Rio de Janeiro era o maior. Era 35%. Tá. Cada litro de gasolina no Rio de Janeiro, você pagava R$ 2,30 de ICMS. Levaria em média 30%. Passou para 17%. Aí muda muito, né? E mais ainda. Eu, por exemplo, já tinha zerado o imposto federal do diesel desde o ano passado. Sim. Tá? E o que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel. Eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina, tá? E os estados baixaram para 17%, de modo que foi uma queda brusca. Sim. E um decreto nosso, decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas e Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível praticar no dia 22 de junho. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz, tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia. Como ele é do setor, do ramo, é um cara inteligentíssimo, ele botou e aperfeiçoou. Eu forcei o decreto e ele aperfeiçoou o decreto. Mas, presidente, isso não... Ó, para pessoas que estão prestando atenção na política do Brasil, pô, a gente sabe que esse é um ano de eleição, isso me parece um pouco jogar pra galera, não é não? Olha, se você falar, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, para quem está passando fome, você não é jogar para a galera. Não, mas estou falando especificamente do posto. Eu não vejo isso. Olha só. A tendência dos combustíveis, dado também a guerra na Ucrânia e Rússia, é aumentar. Sim. A Petrobras tinha sua política, chamada PPI, é a paridade de preço internacional. Uhum. E eu não tinha informações da Petrobras, na verdade, o que era o PPI. Que a Petrobras estava se comportando mais como uma empresa insensível à sua parte social definida na Constituição e na lei das estatais. A Petrobras, qual que é o percentual que é do governo? Acho que é 50 e pouco, olha né? só, você pode ver. O primeiro trimestre, lucro 44 bilhões. Tá. As petroleiras do mundo todo baixaram sua margem de lucro. Sim. A Petrobras não baixou. O último, agora desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo pegando uma rebarbinha da redução de alguma coisa aí, tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro, como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit, tá? Mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Em 30 minutos publica o Diário Oficial de União Extra. Agora na Petrobras não. É todo um rito, leva em média 45 dias para você trocar. Para trocar o presidente. Você sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Não. Chuta aí um valor bem alto. 40 pau. 210 mil. Caralho. Tá? Quanto ganha um diretor da Petrobras? 100 mil. Final do ano, de acordo com os seus ganhos, né? Ganha mais 8 salários de bonificação. Não sou contra o cara ganhar bem, não. Sim. Não sou contra o cara. Desde que está dando dinheiro baita mesmo, é uma estatal também que tem papéis privados. Sim. Então não é estatal minha. Quando tem problema, o pessoal atira em cima de mim. Quando não tem problema, não atira em cima de mim. Então conseguimos agora, com um presidente novo, dentro da legislação, dentro do estatuto, começar a trabalhar melhor. Você pode ver, anunciamos 2 vezes a redução da gasolina, uma vez do diesel. 35 centavos na gasolina, 20 centavos no diesel. Começa a dar um refresco. Mas essa redução tem a ver com a redução do ICMS, não é? Não. A nossa redução é no preço, é na refinaria. Tá. O ICMS é outra história. Passou-se para o teto 17%. Não apenas para combustíveis. Também para... Não, o gás eu já tinha zerado lá atrás, mas vale para o gás também. Então, mas o ICMS dos estados, eu acho que não tem estado que estava cobrando acima de 17%. Eu zerei no início do ano passado. Essa é a lei de 194/22, provavelmente. Deve ser. Então, que passa a considerar bens e serviços relacionados a combustíveis, dentre outros essenciais, que na prática baixa... Você pode ver, a turma aí que joga aí, os gamers aí, que tem telefone celular, também, a média do ICMS era um pouco acima de 25%, passou para 17%. Então, o telefone celular já chegaram às contas. Uma outra redução bacana foi no preço, o ICMS da energia elétrica. Se você tem uma padaria, um salão de beleza, até eu acho aqui. que entra nessa mesma se você coisa mandar aqui, pegar não a conta, 94, você pegar a tua conta aqui agora, teve alguma coisa. Agora, eleitoral não é... O parlamento aprovou. E no fim das contas é bom. A pergunta é por que não veio agora, antes. você pode ver, já está acertado já com a equipe econômica. Nós vamos manter o desconto ano que vem. Tá. O nó zerado aqui. O que acontece? Olha só.
Você até perguntou antes aqui, como é que está reduzindo impostos e arrecadando mais? Sim. Tem uma tal da curva de Laffer. Eu não manjo muito de economia, não. Mas eu sei do que se trata. Eu fui procurar, e fui cheirar. Então, você vai aumentando imposto, você vai arrecadando. Chega um dado ponto, você aumenta imposto, não aumenta a arrecadação, o pessoal vai para quê? Sonegação. Vai para sonegação. Quando nós diminuímos muitos impostos do Brasil, foram milhares de itens, posso falar alguns para você, entre eles os gamers, tá? Começou a vender mais. Nós tivemos um excesso de arrecadação enorme o ano passado. Agora, detalhe, uma coisa importante aqui. Esse excesso... 67 bilhões aí Agora, olha só, presta atenção. Esse excesso de arrecadação, eu não posso usar para ajudar o Tarcísio a fazer estradas, o Marcos Pontes a investir mais em grafeno e nióbio. Eu não posso ajudar o Rogério Marinho a fazer mais obras pelo Brasil. Não posso fazer nada. É mesmo que você está trabalhando aqui ganhando 5 mil por mês. De repente você faz um bico por fora, passa a ganhar 10. Esses 5 você não pode usar. Dado a lei de teto. Eu fui o primeiro presidente a pegar a lei de teto. E mesmo com tudo isso, desculpa aqui, né? Fizemos muita coisa. O Tarcísio tem um orçamento de aproximadamente 7 bilhões por ano. Não é nada pelo tamanho do Brasil. Você aplica em portos, aeroportos, ferrovias, hidrovia, aplica nisso. Transporte rodoviário. Uhum. Agora, qual foi a inteligência do Tarcísio? Olha, onde tem uma balsa, vamos atacar o balseiro. A ponte do Abunã, por exemplo, lá na região de Acre e Rondônia. Um caminhão pagava em média R$200 para atravessar um rio de 100 metros. Fizemos a ponte e acabou. E ajudou a diminuir, né, o preço do que chega lá em Rio Branco, no Acre. Tá? Você tinha uma ferrovia, por exemplo, 163. O Tarcísio falou comigo. Essa 163 tem 50 quilômetros. Desde o tempo do Geisel, não foi asfaltada. E na época de chuva, que é metade dos meses do ano, um caminhão leva em média 10 dias para atravessar aquilo. Ele pegou o Exército Brasileiro, como um acordo com o Ministro da Defesa, comandando o Exército, e botamos porque o pessoal do Exército trabalha 24 horas por dia. Tá? E botamos em poucos meses, asfaltou. Acabou com essa história. E o Exército, você pega um soldado nosso, por exemplo, trabalha não é 24 horas por dia, tem que descansar, mas o turno é de 24 horas por dia. Um 2 por 1zinho ali, você que parece que você viu o Exército aí, né? Um 2 por 1zinho, você pegou ficar legal, né? Não, o Cid que gosta. Você pegou o CEP lá, na beira da praia, lá no Rio, tranquilidade. Essa garotada que fica longe da família, etc., ganha em média R$30 diária por dia. Diária por dia, desculpa a redundância aqui. 30 diária. Eu tentei dobrar esse valor, mas veio a pandemia... Acabou com tudo. Não. Ainda sobre o preço dos combustíveis, lá, o lance da Petrobras, cara, eu lembro que eu conversei com seu filho, com o Eduardo, e na época ele tinha me falado sobre o general Luna, que estava para se tornar o presidente da Petrobras, e que a gente poderia esperar coisas boas ali, que de fato, sim, assim, a Petrobras, ela vinha bem até a gente começar a ter um monte de crise e tal. A minha pergunta, na verdade, o que dava para fazer para reduzir o preço da gasolina era mexer no ICMS, não tinha mais nada que o presidente poderia fazer? Olha só, o Silvio Luna, o general, foi 10 Itaipu Binacional. Você conhecia Itaipu Binacional como era uma binacional, né, como o nome diz, que gerava energia. Ele chegou, tapamos os ralos da corrupção, porque todos os estatais praticamente tinham isso daí, e Itaipu começou a produzir. Nós aqui, no máximo em 2 meses, vai ser inaugurada, não vou estar presente, porque é época de eleição, a segunda ponte com o Paraguai. Tem um vão de quase 500 metros. É uma baita de uma obra. Já começou a fazer a segunda ponte lá em Porto Murtinho, também com o Paraguai. É a nossa rota bioceânica, pensando lá na frente. Nós aumentamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Os voos internacionais pousavam na Argentina. Pousou na Argentina, vai ocupar a rede hoteleira da Argentina, não a brasileira. Uhum. Nós fizemos isso, mudou completamente. A tal da boiadeira. Tá? Entre outras obras... O que é a boiadeira? É uma rodovia que tem lá, tá? E que, por exemplo, entre outras obras, conversada com o governador do Paraná, o Ratinho. Uhum. Conversado com ele. A Itaipu Binacional atende aproximadamente 50 municípios da região do lago da Itaipu Binacional. Então, a Itaipu Binacional começou a fazer coisa também que esse dinheiro ia para algum lugar no passado. Sumia. Porque as estatais eram o foco, né, de atenção. E virou o quê? Virou caixa esse dinheiro? Não. O dinheiro que você tem em excesso, tá, você aplica na região. Tá.
talvez movido por isso, o governador Ratinho, a previsão é terminar esse ano 70 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Quase todas elas com criação de peixe. Tá. Chama tilápia, é o peixe mais comum. Uhum. Você pode ver, um lago de 100% de tilápia, um lago de 100 metros por 100, de forma... deixar a criação natural, você pega de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Se você compartilhar, você multiplica por 10. Nós estamos, junto com o Jorge Seif, que deixou a Secretaria da Pesca agora, trabalhando no Lago de Itaipu. E precisamos do apoio do Paraguai, que o lago também é binacional. O Paraguai deve dar essa concessão, vamos assim dizer. Nós pretendemos multiplicar em 40% o volume de pescado no Brasil com o Lago de Itaipu binacional compartilhando. Com visão de futuro, que eu fui na Receita e conversamos. Vamos zerar o imposto federal da ração de peixe. Então está bastante avançado esse estudo. Por quê? Não adianta você começar a criar peixe com um imposto caro da ração de peixe. Vamos zerar isso aí. Porque você ganha, a curva de Laffer, né? Uhum. Você ganha com isso aí. Você não pode falar em passar fome no Brasil, um país com tanta água como é o nosso. Pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento isso aí. E a criação de tilápia é fácil, está aí em Embrapa. O estudo que nós temos é na Embrapa. Tá? O Embrapa, inclusive, desde quando eu assumi, junto com o Moretti, que é o presidente da Embrapa, né? É isso mesmo, Moretti? Ele está investindo em trigo em região mais quente do Brasil. Roraima está em condições já de se plantar 1 milhão de hectares irrigado em trigo. Nós, esse ano, aumentamos a produção de trigo, 8 milhões de toneladas por ano. Consumimos 12. Ainda importamos 4. Segundo a Embrapa, em poucos anos passaremos a ser exportador de trigo, num volume semelhante que nós consumimos aqui. É visão de futuro. Fudido. Quando você pega, por exemplo, o que eu fui fazer na Rússia em fevereiro? Conversar sobre fertilizante. Quase a mídia toda dando pancada em mim. No próprio ministério meu... O timing foi meio bosta, né? Com todo respeito. Você queria que eu fosse quando? Depois que eu tivesse começado a guerra? Não tinha muito jeito, né? Essa é a Não, verdade. olha só, vou te falar uma coisa importante, inclusive, aqui. Então fui conversando, fiquei 3 horas com o Putin. Uhum. A distância minha com a tua, sem máscara. Uhum. Diferente quando ele recebeu o Macron, a 10 metros de distância, com máscara. Tá? E tratamos de muita coisa lá. Foi a questão do fertilizante. O nosso agronegócio depende do fertilizante. Quer ver, há poucas semanas, teve meu gabinete a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá, deu outra declaração lá fora. O mundo sem o Brasil passa fome. O nosso agronegócio sem fertilizante, além de você não garantir a nossa segurança alimentar, você vai botar em risco a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, negociando fertilizante. Eu não posso falar tudo, nem vou, por questão de ética. Uhum. Também há poucas semanas, queria falar comigo o presidente Zelensky. Tá. Ele está lá levando chumbo. Esse deve estar com raiva do senhor, não tá não? Não, o que ele pediu para mim? Que eu entre no grupo, né, para boicotar medidas econômicas Mas contra a Rússia. Eu vi que a gente meio que dobrou a nossa relação comercial com a Rússia. Dobrou, sim, dobrou. Eu sou o presidente do Brasil. Daí perguntou, dado momento, não com essa forma, mas respondi para ele. Se eu tivesse poderes para acabar com a guerra, é sinal que eu tinha muito mais poder para não deixar que ela fosse iniciada. E eu fui conversar com o Putin antes do início da guerra. Ninguém sabia se ia ter, se não ia, quando seria. Uhum. Tá? Tudo que foi tratado com o Putin foi cumprido. Em especial a questão dos fertilizantes. Agora, não é? Alguns falam, está ajudando o agronegócio. O agro, hoje em dia, eu considero, basicamente, a locomotiva da nossa economia. É a sua segurança alimentar, é o preço dos alimentos que você paga aí. Tá? E eu vou tratar de questões do Brasil. Não quero guerra. Nós temos 600 mil familiares de ucranianos que vivem aqui no Paraná. Então, eu acho que eles entendem o que está acontecendo. Que eu falei para os Zelensky, se depender de mim, eu acabaria com a guerra hoje. Sim. Agora, como começou essa guerra, como vai terminar? Eu não vou ser comentado por questão de que eu sou chefe de Estado. Qualquer outro militar aí pode falar e vai falar exatamente o que eu penso, né? Mas, presidente, a gente começou nesse assunto aí porque eu te perguntei do general Silvio Luna, colocando ele na liderança da Petrobras lá. Foi na gestão dele que os preços começaram a subir? Mas não foi culpa dele também. Não é Veio isso que eu tô também a questão
a pandemia tinha aquela máxima, fica em casa, que a economia a gente vê depois. Olha, se você está produzindo menos, tem menos coisa na prateleira. Se tem menos coisa na prateleira, os preços sobem. E também os combustíveis em função da guerra lá fora. Chegou a quase $140 o barril do petróleo. E tem um reflexo direto aqui dentro. Agora, pela PPI, que é a paridade de preço internacional, tal, você não precisava reajustar imediatamente o preço dos combustíveis. Você tem um prazo de carência, tá? Se fosse prejudicial, você ia pegar esses recursos e ia bater nos dividendos que paga para a minha empresa. Reduziria o lucro. Isso era feito de forma imediata. Daí trocamos o Silvio Luna. Tá, entrou um outro garoto lá, né? Um garoto, porque eu tô com 67 anos, já tem gente que é bisavô com essa idade minha aqui. 67? 67. Que não deu certo também. Daí trocamos, botamos o Caio, que era da equipe econômica do Paulo Guedes. Conversamos com ele. Caio, estuda o PPI. Veja quando é que nasceu o PPI. Nasceu quando o preço do petróleo estava lá embaixo. Então não tinha... A PPI foi necessária, no meu entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da